Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite com o tema Deus e Jesus, agradecendo aos espíritos amigos que nos acompanham, a Jesus, nosso Mestre de amor infinito, que possa nos auxiliar, nos induzir, nos intuir para o melhor possível. Dando continuidade ao nosso estudo, a gente não poderia deixar de falar de Deus no Livro dos Espíritos, o capítulo 1, Deus. A primeira pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então nós temos que ter esse entendimento de que tudo começa por Deus. Deus é o nosso Criador, nosso Pai, Senhor da vida, o ser que nos criou, a inteligência suprema que nos criou. Então, quando a gente pensa sobre Deus, a gente não pode ver Deus. A gente pode sentir Deus. A gente pode sentir através das obras divinas. O próprio homem, ser humano encarnado, ele é obra divina. E nós temos consciência de que o nosso corpo não poderia ser criado sem que Deus não permitisse. Então, nossa criação é divina. O corpo humano, com seus trilhões de células, ele é criação divina. O homem não tem condição de criar. Então, nós, através da nossa percepção da natureza, quando você vê qualquer coisa da natureza, a gente tem noção, a gente tem ideia, a gente consegue entender o que é Deus. Porque a natureza, as árvores, os animais, o homem não tem condição de criar. O homem não tem condição de fazer. O homem só tem condição de melhorar, de estudar, de aprender, para que essas criaturas se melhorem, se aperfeiçoem. Mas a criação, Deus é infinitamente bom, misericordioso e nos dá a oportunidade de aperfeiçoar toda a sua criação. Mas criar o que ele criou, o que ele cria ainda até hoje, nós não conseguimos. Então, falar sobre Deus é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque a gente ainda não consegue ter a ideia de como Deus criou tudo. A gente só tem ideia de que Ele criou e que nós até aproveitamos de sua criação. A segunda pergunta do Livro dos Espíritos, que fala: o que devemos entender por infinito? Aí tem a resposta: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, infinitamente bom, misericordioso. A gente não pode confundir o Deus
com outros deuses, que existem deuses que a mitologia grega divulgou e que nós aprendemos através de Jesus que só existe um Deus. E esse Deus, ele não é vingativo, ele não pune ninguém. Deus criou só as leis e nós temos, que seguir as leis divinas. Nós devemos seguir as leis divinas. Quando a gente não consegue seguir as leis divinas, a gente sofre as consequências. Então, Deus é tudo na nossa vida. E quem nos ensinou tudo isso, foi Jesus. Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, que também está no Livro dos Espíritos, que Jesus é nosso guia e modelo. Por que guia e modelo? Porque Jesus veio nos ensinar todas as situações que nós passamos, inclusive no nosso dia a dia, que ele nos ensinou através do Evangelho. Ele nos ensinou que devemos ser mansos e pacíficos, que devemos perdoar os nossos inimigos, que devemos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Então, todas essas instruções passadas por Jesus, através do seu Evangelho, da Boa Nova, são instruções que nos permitem viver melhor. Perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar. Quando a gente não perdoa, a gente está dando oportunidade para os outros, o nosso semelhante, o nosso próximo, não perdoar a gente também. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e sempre erramos. Na maioria das vezes, nós aprendemos com os nossos erros. E através desses erros, a gente evolui. Então, não podemos esquecer de que, se você não perdoar, você está dando oportunidade para o seu semelhante também não perdoá-lo. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele nos ensinou que devemos perdoar e devemos também não julgar, porque a maioria das vezes nós somos julgadores, nós julgamos os outros e não gostamos de sermos julgados. A maioria das vezes a gente critica o outro e não aceita ser criticado. Então, Jesus veio através do Evangelho nos orientar para que possamos fazer o melhor possível, para que possamos agir da melhor maneira possível em relação ao nosso próximo. Não adianta a gente querer viver só para a gente, que nós não vamos conseguir a nossa tão sonhada evolução. Nós temos que lembrar sempre de que Jesus ensinou a servir. É muito melhor, Jesus ensinou que é muito melhor servir do que ser servido. Porque quando a gente serve, o que acontece?
a gente doa o que é da gente para os outros. A gente auxilia os outros da melhor forma possível e nos enchendo de alegria, de satisfação. Porque quando você ajuda, você serve, você ampara, você aconchega, você conversa, você ouve, você participa com o próximo, você está fazendo o melhor de si, você está dando o melhor de si. E nessa doação, você está ajudando, de alguma forma, aquele próximo, né? E quando a gente ajuda, a gente sente uma satisfação muito grande. Então, a gente nunca pode esquecer, nós não podemos esquecer de que ninguém pode ser feliz sozinho. Vinícius de Moraes, numa música, fala: ninguém pode ser feliz sozinho. Por quê? Porque a felicidade, ela está ligada diretamente a gente, às outras pessoas que estão à nossa volta. Ninguém pode ser feliz num lugar isolado, fazendo as coisas para você mesmo. Você pode até estar orando, pode estar vibrando, mas você está sozinho, você não está participando. Então, ninguém pode ser feliz sozinho. Todos nós necessitamos da convivência, e Jesus nos ensinou, através do Evangelho, essa convivência com os nossos próximos. Dito isso, nós vamos encerrar o nosso estudo agradecendo todos vocês que ouvem e participam do estudo e pedindo para que Deus possa nos amparar, nos orientar para conseguirmos a nossa tão sonhada evolução. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.